Professor Lucas aqui e hoje a gente está com a disciplina de controle estatístico de processos. Lembrando que a gente está vendo alguns conceitos fundamentais de controle de qualidade. Nós já definimos qualidade, vimos diferentes visões de qualidade e nesse vídeo nós vamos conhecer as eras da qualidade. Então a primeira era da qualidade é a ideia de inspeção, tá? Então a qualidade ela era analisada depois do produto já estar pronto, tá? Isso daqui tem um grande problema. Parte da produção era jogada fora. Então a gente tinha a primeira fase de produção, segunda fase de produção, terceira fase de produção, o produto acabou de ser fabricado, ele passava por uma inspeção. Durante essa inspeção, ele era comparado com um produto padrão. Se ele estivesse dentro das condições padrões, beleza, ele ia para a venda. Se ele não estivesse dentro desse padrão pré-estabelecido, o produto ia para o lixo, né? Então a gente começa a perceber que um grande problema que é o desperdício. Você precisava produzir todo o produto, você precisava passar por todas as etapas de produção para somente depois que o produto estivesse pronto perceber se aquele produto era adequado ou não. E se ele não fosse adequado, aquela produção, aquele produto ia todo para o lixo, ele ia ser descartado. Então você conseguia manter um padrão de qualidade, só que a gente tinha um grande desperdício. Tanto de tempo, porque gastou-se tempo para produzir, tanto de dinheiro, porque se a gente está descartando algo que nós produzimos, o dinheiro está sendo jogado fora. Tanto de matéria-prima e de mão de obra. Os nossos trabalhadores e a matéria-prima poderia estar sendo empregada em um processo que desse certo, em um produto que atendesse às especificações, tá? Então a gente tinha esse problema porque esse processo, essa forma de medição, não era retroalimentado, ou seja, a gente percebia que tinha alguma coisa errada aqui no final da produção, mas a gente não voltava lá no começo para levar a informação do que estava dando errado e consertar para evitar esse erro lá no final. A gente simplesmente esperava tudo acontecer para fazer a inspeção e descartar o que não tinha padrão, o que estava fora da especificação. Então a gente não tinha essa linha de retroalimentação, ou seja, que levava a informação lá do final para contribuir no início do processo novamente. Na segunda era da gestão de qualidade, a gente passou a ter esse ponto de retroalimentação. A gente consegue perceber isso muito claro no nosso gráfico aqui, ó. Acontecia a inspeção. O que estava dentro do padrão estabelecido era vendido. O que não estava, passava primeiro por uma etapa de avaliação de defeito. O que ocorreu? Por que ocorreu? O que pode ser mudado lá no começo para evitar que esses defeitos ocorram? Então, depois dessa avaliação de defeitos, com essa avaliação, tinha uma atuação lá no começo do processo novamente, para evitar que esses defeitos se repetissem. Acontece que o que foi produzido errado também era descartado. Mas pelo menos a gente começou a modificar o nosso processo para evitar que esses erros, que esses defeitos se repetissem. Essa ideia de avaliação de defeitos, ela é conhecida como controle estatístico. Então, fazia-se uma avaliação de quantidade de defeitos, quantos defeitos e como eles ocorriam. E
voltava lá no começo do processo para tentar modificar e impedir que esses defeitos ocorressem. Então a gente começou a trabalhar com a ideia de limites e falhas. Tá, qual que é o limite aceitável? Qual quantidade de falhas que é aceitável? Tá? Então, a segunda era da gestão de qualidade é a era do controle estatístico. Foi a era que introduziu a nossa ideia de feedback. Então, a gente pegava informação lá do final do processo e usava essa informação para melhorar o início do processo. A terceira etapa é a etapa da garantia de qualidade. Então a gente insere uma nova etapa antes de começar a produção, que é o planejamento. E o planejamento vem na ideia de prevenção. Então percebam aqui que a minha avaliação de defeitos não está mais ligada direto na primeira fase de produção. Ela passa por uma etapa de planejamento para uma melhor avaliação destes defeitos, para depois de ser planejado, aí sim a gente começar a produção. Tá? Esse planejamento, ele é uma forma geral de dizer que melhoria do processo produtivo, eficiência do processo produtivo, treinamento da mão de obra. Tá? Então tudo isso inclui planejamento. E a gente tinha cálculo de custo e cálculo de redução de custo. Como a gente consegue produzir mais e mais barato, né? Gastar menos para produzir mais. Tá? Então, na terceira era da gestão de qualidade, que é a era da garantia de qualidade, a gente inseriu a ideia de planejamento. A garantia de qualidade tem alguns conceitos básicos. Zero defeito. O produto não pode ter defeito. A gente começou a ter aí uma preocupação com o meio ambiente e começou a ter a noção das normas ISO, que são normas regulamentadoras. Tanto a norma ISO 9001, que é um sistema de gestão de qualidade dentro da empresa, tá? Que garante de que os processos seguem certos padrões de qualidade, quanto a norma ISO 14001, que é uma norma de gestão ambiental. Então, é uma garantia de que aquela empresa produz e que os produtos que são produzidos têm uma preocupação com o uso correto do meio ambiente, com uma gestão ambiental correta, descarte correto de resíduos, controle correto de emissão de poluentes, tá? Reaproveitamento sempre que possível. Então, a norma 14001, ISO 14001, tem a ver com gestão ambiental do processo. A nossa quarta era da qualidade é o que a gente chama de qualidade total. Nessa ideia aqui, a qualidade já não é só do produto e do processo. A qualidade vem lá do fornecedor de matéria-prima. A qualidade tem a ver com a satisfação do cliente. Então, a qualidade passou a ser vista como tudo que abrange a produção daquele produto. Desde onde a matéria-prima vem até o momento para onde aquele produto vai. Então, a qualidade passou a ser vista como diferencial competitivo. É o que vai trazer o cliente para adquirir o seu produto e não o do concorrente. Então a gente busca a satisfação do cliente, dos fornecedores e dos colaboradores. Então é interessante na qualidade total, não só que o cliente esteja satisfeito, mas que os fornecedores estejam satisfeitos e que os nossos trabalhadores estejam satisfeitos. Ou seja, a qualidade total prevê todo o ambiente organizacional, tá? É aquela qualidade pensada no que acontece antes da produção, no que acontece durante a produção e no que acontece depois da produção. Ou seja,
total, visão ampla. Pensa aí, qualidade intrínseca do produto, ou seja, se aquele produto realmente é bom. Pensa na ideia de custo. Eu quero um produto bom, mas barato. Tem a ideia de atendimento. Eu atendo bem os meus clientes, o meu relacionamento com o cliente é bom, eu consigo atender as demandas deles, entender quais são os seus desejos, tá? Tudo isso que eu faço é feito com moral e com ética. E por fim, eu garanto a segurança tanto dos meus clientes quanto dos meus colaboradores na produção desse produto, durante a gestão desse processo, durante a compra da minha matéria-prima. Então, todos esses conceitos estão envolvidos na ideia de gestão da qualidade total. E esses conceitos são pensados desde o fornecedor, tá bom? Para a gente finalizar, eu só trouxe uma breve linha do tempo, né? Então a gente tem aqui quando a qualidade era só do ponto de vista do operador e passou a ser do ponto de vista do supervisor, até evoluindo para a primeira era da qualidade, a era da inspeção. Depois, controle estatístico, onde a gente inseriu a ideia de feedback. O controle de qualidade, onde a gente inseriu a ideia de planejamento. E chegando até os dias atuais, onde a gente trabalha com o conceito de qualidade total do processo, tá bom? Turma, eras da qualidade, nossas 4 eras da qualidade nós discutimos nesse vídeo. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai conhecer um pouquinho mais dos autores que falam mais diretamente de gestão de qualidade. Até lá!